Boa noite a todos. É um prazer fazer parte de mais esse evento ali de revisão da ASCO. Então, para a gente otimizar o tempo, não temos tanto tempo, a gente vai trazer na forma de um debate. Temos dois grandes especialistas hoje do nosso grupo para trazer as atualizações, o Dr. Paulo Lages, oncologista clínico, Oncoclínicas de Brasília, e a doutora Ana Casi, oncologista clínico de Belo Horizonte. Então, o primeiro tópico que a gente vai debater vai ser as novidades ali em tumores geniturinários próstata. E para isso eu vou convidar o Paulo, que vai trazer ali para a gente, na visão dele, o que chamou mais atenção para a nossa prática clínica. Boa noite, Denis. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, com a Ana, e agradeço o convite pelo Grupo Oncoclínicas. E eu receio dizer para vocês que eu vou ser um mensageiro de más notícias, porque todo mundo chega na ASCO esperando uma série de dados positivos quando a gente fala de câncer de próstata, e o que a gente vai falar aqui é de uma série de estudos negativos que foram apresentados, ou estudos que, se não negativos, são de pouco impacto para a nossa prática clínica. A gente vai começar com o estudo chamado CHARTED-2. Todo mundo lembra do CHARTED, foi aquele que trouxe quimioterapia para doença hormônio sensível metastática. A gente acabou aprendendo que esse benefício era basicamente para pacientes com alto volume, em especial para pacientes metastáticos de novo. Então, o ideal aqui o objetivo era tentar aproveitar o racional do CHARTED e fazer um segundo estudo agora para pacientes que já são resistentes à castração, que já tinham recebido o tratamento prévio com ADT e docetaxel, e a dúvida aqui seria usar um ou mais agentes. Então aqui faria-se cabazitaxel em dose plena de 25 mg por metro quadrado mais a abiraterona, ou somente a abiraterona para esses pacientes. O objetivo desse estudo era trazer um ganho de sobrevida livre de progressão, e a sobrevida global ficaria como endpoint secundário, bem como alguns outros critérios. O estudo não é tão grande, tem pouco mais de 200 pacientes, e eram pacientes realmente de padrão de agressividade bastante alto. 80% dos pacientes com Gleason de 8 a 10, um número extremamente alto de pacientes com alto volume de doença, praticamente 3 em cada 4 desses pacientes, dessa população, tinham alto volume de doença, e poucos progressores após um tratamento local, algo entre 10% a 15%. O endpoint primário do estudo, que era sobrevida livre de progressão, ele trouxe de forma absoluta um ganho de 5 meses a favor da combinação, mas esse foi um ganho que, eu confesso dizer, quando se olha as curvas, ele não convenceu de forma muito robusta. Quando a gente vai para as taxas de resposta, ele acrescentou um pouquinho, diminuiu um pouquinho a progressão como melhor resposta, mas nada que seja altamente impactante para a gente pensar na combinação de dois agentes que a gente já sabe que isoladamente funcionam bem para câncer de próstata. Em especial quando a gente avalia o endpoint secundário de sobrevida global, que a gente tem aqui um hazard ratio de 0,93 e um intervalo de confiança que vai até 1,3. Chama atenção também que o braço de abiraterona isolada performa melhor do que o braço da combinação nesse contexto. Então, mensagem para casa é assim, esse estudo trouxe um ganho de sobrevida livre de progressão sem ganho de sobrevida global. É um paciente que basicamente não existe hoje, porque a gente está falando de pacientes que receberam quimioterapia mais ADT numa primeira linha, e isso hoje, diante de um contexto de terapia tripla, não existe. Então, o CHARTED-1 foi enterrado após os estudos de terapia tripla, então eu não enxergo absolutamente hoje nenhum benefício nessa associação. Segundo estudo, que também acho que é interessante a gente falar, a gente tem uma tendência de associar muito câncer de próstata e câncer de mama, e existia um racional muito grande para os inibidores de ciclina em câncer de próstata. O estudo Ciclone-2 tentou exatamente fazer isso, pegar abemaciclib, associar a abiraterona em pacientes resistentes à castração. Então, um braço de abema mais AB, um braço de placebo mais AB. E esse estudo, da mesma forma como o estudo CHARTED, tinha a sobrevida livre de progressão radiográfica como endpoint primário. O estudo é absolutamente negativo, já no seu endpoint primário, a gente não enxergou nenhum benefício da adição dos inibidores de ciclina, a sobrevida global também é absolutamente negativa. Então, mais uma vez, o que a gente vê aqui é um estudo negativo, um racional muito interessante,
aos moldes do que a gente já conhecia ali de câncer de mama, fazia muito sentido a dependência hormonal desses dois tumores, mas a gente tem aqui um estudo claramente negativo em todos os endpoints que a gente avaliou. Terceiro estudo que eu trago, um estudo em vigilância ativa de metformina. Então, usar a metformina em pacientes com vigilância ativa vai reduzir o risco de progressão ou necessidade de tratamento. A gente já sabe que a metformina foi usada em vários contextos no câncer de próstata, avaliando junto com o tratamento padrão, com quimioterapia, com agentes hormonais, no intuito de reduzir a mortalidade e a progressão dessa doença. E aqui a estratégia era usar na vigilância ativa, partindo-se de um pressuposto que a insulina pode estimular principalmente a via de mTOR e talvez reduzir essa insulina melhoraria a biologia dessa doença. Então, esses pacientes que estavam em vigilância ativa, eles foram randomizados para vigilância mais placebo ou vigilância mais metformina. Então, 2 braços, pouco mais de 200 pacientes em cada um desses braços. O que a gente via é que a avaliação inicial, o objetivo inicial do estudo era avaliar progressão terapêutica ou progressão patológica, ou seja, upgrade de Gleason ou necessidade de cirurgia por qualquer outro motivo, prostatectomia ou radioterapia ou terapia focal. E da mesma forma como os 2 estudos anteriores, o estudo foi absolutamente negativo em todos esses contextos. Não havia nenhuma diferença no braço de placebo ou metformina no tratamento desses pacientes. Então é interessante porque a gente traz aqui 3 estudos de vida real, 3 estudos com racional extremamente grande, e isso reitera aquilo que a gente já está acostumado dentro da oncologia e da medicina, que nem tudo que tem um racional muito forte vai vir positivo. Gostaria de trazer rapidamente, muito pontualmente, 2 outros pontos de 2 estudos que nosso grupo levou para a apresentação na ASCO. Um estudo de vida real avaliando a eficácia de leuprorelina em uma população puramente brasileira. Eu acho que é interessante a gente falar isso, porque esse estudo tomou uma importância muito grande no noticiário brasileiro aqui, depois que a gente chegou da ASCO, saiu em inúmeros jornais, uma coorte que a gente avaliou 240 pacientes, quase 1.800 testes, avaliando o nível de castração de vida real com leuprorelina em pacientes com câncer de próstata. E o que o nosso estudo conseguiu mostrar é que na população brasileira, uma população extremamente heterogênea e miscigenada, essa droga é igualmente ativa com aquilo que a gente via nos estudos pivotais dos análogos. Então a gente chegou aqui a virtualmente 99% de eficácia na capacidade de induzir uma testosterona abaixo de 50. E um outro estudo interessante que a gente tentou fazer foi um estudo bastante pequeno, com 24 pacientes, onde a gente tenta fazer intermitência em pacientes com doença oligometastática ou oligorecorrente, baseado no PET-CT. Então, a gente não tem tanto dado de intermitência. Os dados que a gente tem são de estudos que tratam de um momento bem anterior do câncer de próstata. Acho que esse é um ponto bem interessante para discussão, se a gente tiver algum tempo, mas a ideia era, pacientes com PET negativo, você descontinua o tratamento e segue de perto. E o resultado que a gente tem preliminar, a gente já tem 60% dos pacientes com testosterona recuperada, nenhuma progressão de PSA em todos esses pacientes. Então, a gente não sabe ainda como selecionar esses pacientes, e esse aqui pode ser um pontapé inicial para a gente começar a selecionar melhor. Obrigado, espero que eu tenha ficado no tempo e queria devolver a palavra para o Denis. Obrigado. Obrigado, Paulo. Excelente pelo resumo. Enfim, os principais resultados no final em próstata, a gente podia mudar o título para o que não muda na prática clínica, né? Porque realmente a gente se acostumou a ter muitos estudos positivos nos últimos grandes congressos, sempre GU na plenária, e realmente na ASCO a gente teve um cenário um pouco diferente de uma predominância de estudos negativos, biomarcadores, análise de subgrupo. Então, para a gente dar sequência, ficar dentro do tempo, gostaria agora de ter o prazer de passar a palavra para Ana Cásio, oncologista de Belo Horizonte, especialista em tumores geniturinários, para comentar, na visão dela, o que nós tivemos na área de não próstata dos tumores geniturinários. Bom, boa noite a todos.
Agradeço o convite, doutor Denis, ao Instituto Oncoclínicas. Então, muito na linha do que o Paulo falou, a gente não teve nada de mudança direta na nossa prática clínica em tumores não próstata, mas eu selecionei 4 trabalhos, sendo 2 em temas quentes, a gente vai falar de qualidade de vida e biomarcadores, e outros 2 com potenciais novas terapias em tumores raros. Então, eu queria começar com câncer de bexiga, o estudo PROS, que é o Patient Reported Outcomes, que são os dados de qualidade de vida do estudo EV302. Que foi um estudo apresentado na ESMO do ano passado, que avalia para carcinoma urotelial de primeira linha a combinação do enfortumab e vendotina mais pembro, trazendo uma redução de risco de morte de quase 50% para esses pacientes, e o que a gente vai falar agora é uma subanálise de qualidade de vida desse estudo. Então, foram avaliados esses pacientes com questionários no D1, semanalmente até a semana 12, e a partir de então a cada 3 semanas, com questionários que complementavam domínios de funcionalidade, social, cognitiva, mental e de qualidade de vida global, de acordo com os questionários do IORTC C30, e outros 2 questionários de dor. O Brief Pain Inventory, que era a maior e a menor dor do paciente, e o tempo para progressão de dor, que foi definido como um aumento de 2 pontos nas características de base de dor do paciente por 2 semanas consecutivas ou o uso de um novo opioide. E o que o estudo concluiu é que a combinação ela mantém os ganhos de sobrevida global, sem que a gente tenha um detrimento da qualidade de vida e da saúde global dos pacientes, mantendo, então, um ganho, né, de eficácia e de qualidade de vida e segurança nesse cenário. Eu destaco que 1/3 dos pacientes, eles apresentavam, nas características de base, reportaram uma dor moderada a grave e que a combinação foi superior ao braço de quimioterapia para redução dessa graduação da dor. E em relação às críticas do estudo, fica exatamente as ferramentas de qualidade de vida que foram utilizadas. A gente sabe que os questionários de qualidade de vida, apesar deles serem multidimensionais, eles não avaliam as toxicidades relacionadas ao tratamento, o que seria um dado muito interessante para esses pacientes, tendo em vista que eles vão usar esse tratamento a longo prazo. Indo agora para câncer de rim, diferente do que a gente observa na nossa prática clínica para câncer de rim em primeira linha, no cenário metastático, que a gente tem uma carência de um biomarcador que nos ajude a selecionar esses pacientes e a nossa estratégia de tratamento, parece haver uma luz no fim do túnel no cenário da adjuvância. Então, eu queria trazer os dados, né, de uma subanálise do Emotion-10, que é um estudo que avaliou para pacientes com alto risco de recidiva de câncer de rim, então uma população muito semelhante ao Keynote-564, que é o estudo do pembro, o uso do atezolizumab adjuvante, mas nesse cenário, um estudo que foi negativo. Então, nessa subanálise, foi estudada uma glicoproteína de membrana, a KIM-1, que é um marcador de injúria renal, que já é conhecido nosso desde da insuficiência renal crônica, mas que agora ela vem sendo estudada como um biomarcador de doença residual mínima. Os pesquisadores, eles definiram um ponto de corte para essa glicoproteína de 86, sendo acima de 86 classificados como KIM-1 alto e abaixo de 86 como KIM-1 baixo. E o que se viu, né, como conclusão, é que sim, ela performa como um biomarcador de doença residual mínima, tendo em vista que 75% dos pacientes que tinham o KIM-1 alto, eles apresentavam risco de recidiva e um pior prognóstico quando comparados aos pacientes com KIM-1 baixo. Então, performando como um biomarcador prognóstico, e uma outra subanálise mostrando que pacientes que tinham KIM-1 alto, que receberam atezolizumab adjuvante, apresentaram melhores desfechos em sobrevida livre de doença, performando como um potencial biomarcador preditivo nesse cenário. Em relação às críticas, né, e os comentários desse estudo, está o fato de uma melhor padronização dessa técnica. A gente já viu a KIM-1 em outros estudos, como o estudo Asher e o Checkmate 914, que utilizou pontos de corte diferentes, né, para o marcador de KIM-1, diferente de 86, e diferentes métodos de análise. E fica também a necessidade de uma validação dessa glicoproteína para o cenário de pembro adjuvante, que é o que a gente tem hoje de dado, né, de um estudo com ganho em sobrevida global nesse cenário. Indo agora rapidamente nos 2 últimos estudos, que são os estudos de tumores raros, eu gostaria de comentar o estudo Ultima, que avalia tumores de úraco avançado, que são tumores agressivos, que têm uma sobrevida global mediana inferior a 2 anos,
e o que a gente tem hoje disponível é o MVAC e as combinações com platina. Então, nesse estudo de fase 2, foi avaliado o FOLFIRINOX modificado no cenário de primeira linha para o câncer de útero avançado. Então, o primeiro estudo prospectivo nesse cenário. O endpoint primário do estudo foi taxa de resposta objetiva e que trouxe expressivos 62% de taxa de resposta objetiva com 10% de resposta completa, então vindo como potencial nova terapia nesse cenário. Importante a gente destacar que é um estudo de fase 2 que teve um N de 21 pacientes apenas e a gente precisa de maiores validações para a nossa prática clínica. E eu queria finalizar, dentro dos nossos artigos selecionados, o estudo Hércules, que é um estudo brasileiro do LACOG, então um estudo que fala sobre os esforços colaborativos dos nossos pesquisadores, que recrutaram 11 centros de pesquisa, dentre eles públicos e centros filantrópicos, para avaliarem pacientes com câncer de pênis metastático ou com doença localmente avançada, na impossibilidade de um tratamento curativo, para receber, então, 6 ciclos de 5-FU com platina mais pembrolizumab, seguido de pembro de manutenção. O endpoint primário do estudo foi taxa de resposta pelo investigador, alcançando 40% nesse estudo, e eu destaco a rápida taxa de resposta, com uma mediana de 1,5 meses para esses pacientes derivarem benefício do tratamento. Dentro dos biomarcadores, a gente já sabe, mas reforçou que pacientes com tumor burden disease alto, HPV positivo e que tinham a proficiência dos genes de mismatch repair tiveram maiores taxas de resposta, e a principal crítica ao estudo ficou exatamente ao protocolo que foi escolhido pelos pesquisadores. A gente sabe que os protocolos com terapia tríplice, né, o DCF e TIP, tem uma taxa de resposta maior, mas a justificativa dos pesquisadores foi realmente uma redução do risco de toxicidade com o tratamento. Eram esses os artigos que eu selecionei, e eu devolvo então a palavra para o Dr. Denis Jardim. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana, também. Enfim, um prazer saber. Ficamos todos no tempo. Temos mais 5 minutinhos para o debate final. E eu vou trazer, na verdade, uma pergunta prática para cada um. Primeiro, ali, Paulo, no meio de vários, obviamente, estudos negativos, a gente tem que tentar extrair sempre alguma lição, algo para a nossa prática. Falando ali do Charter 2, foi um dos poucos estudos que a gente tem na prática que avalia a adição do docetaxel em cima de um novo antiandrógeno, no caso a abiraterona. E pensando agora em um contexto diferente, né, que é o contexto de decisão de terapia tripla, que a gente tem por paciente com câncer de próstata metastático hormônio sensível, que a gente tem dúvida do papel do docetaxel em cima de uma terapia dupla com novo antiandrógeno. Você vendo esses resultados do Charter 2, que naquele paciente predominantemente de alto volume, que você comentou muito bem as principais características de quem mais teve benefício, né? Boa performance clínica, jovem, eventualmente aqueles que tinham ali um tempo de resistência à castração mais curto. Você acha que isso valida um pouco que a quimioterapia tem um papel importante naquela situação do paciente de alto volume, pensando no cenário hormônio sensível, que seria, enfim, esse outro cenário? Denis, eu acho que sim, cara. Acho que o racional, desde já do primeiro charter, de realmente pegar essa população menos sensível ao tratamento hormonal, seja ele com novo antiandrógeno ou com o próprio ADT, existe um racional muito grande quando você está pensando em uma doença biologicamente mais agressiva. Então, acho que a nossa dúvida continua pairando para aquele paciente que tem uma doença que não tem um comportamento tão agressivo, de um comportamento mais habitual. Eu acho que aqui talvez o papel da quimioterapia seja realmente muito pequeno, mas naquele paciente em que você já parece ter uma agressividade biológica maior, hoje acho que ele reitera esse papel que mesmo numa segunda linha, pacientes que já fizeram docetaxel, cabazitaxel associado ao antiandrógeno funciona. Então, eu acho que esse é um excelente ponto, porque existem biologias de doença completamente díspares quando a gente fala em câncer de próstata. Eu acho que esse é o grande desafio, porque quando a gente fala de câncer de mama, que são doenças muito semelhantes no contexto, hoje a gente já tem artifícios no câncer de mama que te falam o que você tem que usar. E até hoje, a arte do câncer de próstata é fazer isso através da identificação de cada paciente e da tentativa de entender a biologia de cada doença. Ótimo.
Não, eu estou totalmente de acordo. Acho que essa é uma lição importante, né? Então, a gente vê uma tendência em câncer de próstata de sempre procurar evitar a quimioterapia, posterga a quimioterapia. Mas acho que um estudo desse reforça que realmente tem situações em que a quimioterapia é um tratamento importante, pode trazer benefício. A gente já tinha o próprio CARD nessa linha. No final das contas, mesmo sendo um estudo negativo, acho que ele reforça que a gente não deve ter uma quimiofobia tão grande como existe no cenário câncer de próstata. E agora, uma pergunta também para a Ana, para a gente já finalizar e passar ali para o próximo bloco. Mencionou, Ana, muito bem que, enfim, existe uma busca de biomarcadores para selecionar os pacientes que vão se beneficiar do tratamento adjuvante em câncer de rim. E a terapia que a gente tem aprovada hoje, o pembrolizumab, baseado no 564, ela está disponível e eu queria entender na sua prática, já que a gente ainda não tem marcadores e nem sabemos se teremos, né? Que critérios você utiliza? Você simplesmente tenta bater o paciente aos critérios de inclusão do estudo original ou algum outro nuance na sua prática clínica para considerar o pembro adjuvante? Bom, Denis, então, só lembrando dos critérios, né, são tumores T2 e grau 4, ou características sarcomatoides, e acima de T3, né, que foram contemplados no estudo. A gente vê um ganho muito significativo para aqueles pacientes M1 ressecados, né, eles derivam um ganho maior. Pacientes com características sarcomatoides geralmente apresentam respostas maiores, e eu tendo a oferecer aqueles pacientes que têm tumores maiores, com linfonodos positivos, pacientes FITs, né, jovens, eu acho que está muito bem empregado, lembrando que é um estudo que confirmou ganho de sobrevida global, né, na última ASCO, com uma atualização de 57 meses, né, então é um estudo positivo, robusto e que a gente realmente tem no nosso cenário e, de novo, a gente aguarda essa expectativa dos biomarcadores para nos ajudar melhor nessa seleção. Perfeito, concordo 100%. Então, gostaria de agradecer a todos que nos escutaram, o Instituto pela organização, Dr. Paulo, doutora Ana Casi, que estão aqui para a gente. Não temos grandes resultados na AGU, mas temos pontualidade. Então, é um prazer agora passar a palavra ao coordenador do próximo bloco, Dr. Alexandre Jacome, que já está aqui com a gente. Somos o maior grupo de oncologia da América Latina e há 14 anos temos uma missão: vencer o câncer. Para vencer o câncer é preciso ter força. Somos mais de 140 unidades em 38 cidades do Brasil. Estamos conectados com Estados Unidos, Europa e Israel, provendo todos os recursos para que nossas equipes desenvolvam em conjunto os melhores tratamentos. Somos mais de 2.800 médicos especialistas e 7.000 colaboradores. Realizamos mais de 1.800.000 atendimentos por ano. Temos um dos mais modernos laboratórios de genômica do Brasil, o OC Precision Medicine. Sabemos que o câncer é um desafio de todos, mas para nós, cada paciente é único e sempre estará no centro de tudo. Oncoclínicas, 14 anos. Sua vida, nossa vida.